Minha família não apareceu na minha formatura. 10 cadeiras vazias na primeira fila, todas com o sobrenome Ribeiro estampado nos cartões de reserva. Enquanto outras famílias explodiam em gritos de orgulho, eu atravessei aquele palco sozinha, segurando meu diploma de arquitetura como se fosse a única testemunha do que eu tinha conquistado. Mas 8 meses depois, quando a notícia da minha cobertura de 5 milhões de reais estampou as páginas de economia do jornal, meu telefone finalmente tocou. A mensagem era direta. Almoço em família, domingo, meio-dia. Assunto importante. Eu fui. Mas não da maneira que eles esperavam. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Patrícia Ribeiro, e por 31 anos aprendi a ocupar o menor espaço possível dentro da minha própria família. Não porque alguém dissesse isso com todas as letras, mas porque as regras já estavam gravadas nas paredes da nossa casa em Perdizes, muito antes de eu entender como famílias deveriam funcionar. Minha irmã mais velha, Camila, sempre foi a brilhante, aquela que nunca precisava pedir nada 2 vezes. Todo mundo a ouvia, todo mundo a aplaudia, todo mundo guardava os melhores pedaços do bolo para ela. Meu irmão mais novo, Bruno, era o protegido, aquele que todos defendiam até das consequências que ele mesmo criava. E eu me tornei a ponte invisível entre os dois, a mão que segurava as pontas soltas, a pessoa que aparecia quando alguém precisava de algo e desaparecia quando a gratidão deveria chegar. O padrão começou cedo. Lembro de Camila esquecendo o trabalho de ciências em casa na manhã da apresentação. Ela chorou na porta de casa e minha mãe entrou em pânico, como se o mundo estivesse desabando. Sem pensar muito, ofereci o meu, aquele que eu tinha passado 2 semanas construindo com papelão, cola e pesquisa na biblioteca municipal. Camila tirou nota 9. Ninguém perguntou por que eu não entreguei nada. Minha mãe apenas disse, com um sorriso distraído, que eu sempre dava um jeito, como se aquilo fosse um elogio e não uma sentença de invisibilidade. Anos mais tarde, quando consegui meu primeiro emprego como estagiária num escritório de arquitetura na Faria Lima, guardei cada centavo que sobrava do meu salário mínimo. Juntei durante 6 meses para comprar um kit de instrumentos de desenho técnico, aqueles com escalímetro, compasso de precisão e lapiseiras importadas. Era meu primeiro investimento real no sonho que eu ainda tinha vergonha de pronunciar em voz alta. Antes mesmo de abrir a caixa, meu pai bateu na porta do meu quarto e perguntou se eu poderia emprestar o dinheiro para cobrir uma conta que Camila tinha esquecido de pagar. Ela estava organizando o casamento e as coisas estavam apertadas. Você é responsável, Patrícia, ele disse, já pegando minha carteira da mesa. A Camila tem um coração enorme. Só precisa de um tempo para se organizar. Eu assenti porque concordar sempre foi mais fácil do que discutir. Nunca mais vi aquele dinheiro. Os instrumentos ficaram para depois. Depois que demorou 3 anos para chegar. Até os aniversários seguiam o mesmo roteiro. Num ano, passei a tarde inteira fazendo brigadeiro, beijinho e cajuzinho para a festa da minha mãe. Montei uma mesa bonita, coloquei flores que comprei no mercado municipal, arrumei guardanapos dobrados. Quando Camila chegou atrasada trazendo uma caixa de bombons do supermercado, minha mãe a abraçou forte e disse: "Você sempre pensa nas coisas mais doces." Fiquei ali parada, segurando a espátula de brigadeiro, entendendo que eu tinha sido apagada sem que ninguém ao menos percebesse. Mas a memória que gruda no peito como uma pedra fria, a que ainda dói quando eu respiro fundo demais, aconteceu anos depois. Eu estava morando num apartamento minúsculo em Pinheiros, um quarto e sala onde mal cabia uma cama e uma escrivaninha. Era inverno, aquele frio úmido de São Paulo que entra pelos ossos, e o aquecedor tinha pifado fazia 1 semana. Eu estava enrolada em 2 blusas de moletom, debruçada sobre minha mesinha velha, revisando a planta de um sobrado que eu planejava reformar. Contas espalhadas pela mesa, lembretes de aluguel piscando no celular. Liguei para o meu pai. Não para pedir dinheiro, apenas um conselho. Apenas para ouvir a voz dele me dizendo que eu estava no caminho certo. Ele atendeu, mas não com carinho.
Arquitetura imobiliária é coisa para homem que entende de números, Patrícia. Você devia procurar algo mais seguro. Depois desligou. Naquela noite, a costura da minha pasta preta de trabalho se rasgou. Eu não joguei fora. Sentei debaixo da luz fraca do abajur e costurei tudo de volta com linha e agulha, a mão tremendo cada vez que a agulha atravessava o tecido encorpado. Aquela pasta se tornou a única coisa que me acompanhou em cada projeto, em cada negociação, em cada vitória que construí sozinha depois disso. E então veio a formatura. Meu nome ecoou pelo auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, alto e claro contra o barulho das palmas e dos gritos. Virei-me para a seção das famílias, para as 10 cadeiras que tinham cartoinhos com meu sobrenome. Todas as 10 estavam vazias. Nenhum aceno, nenhum sorriso, nem mesmo uma sombra. Apenas o vazio me encarando enquanto todas as outras famílias berravam de orgulho no ar. Eu ri uma vez, baixinho, e continuei andando. Eles não tinham esquecido. Eles tinham escolhido não vir. E foi naquele dia que entendi exatamente onde eu estava na hierarquia da minha família. 8 meses se passaram depois daquela cerimônia. Meses silenciosos, limpos, onde ninguém falava meu nome, a não ser para me comparar com outra pessoa. Eu trabalhei, pousei, assinei os contratos que consegui alcançar e não contei para a minha família uma única linha do que estava construindo. O silêncio parecia mais seguro do que oferecer algo que eles poderiam ignorar de novo. Uma tarde, estava sentada no meu Gol velho do lado de fora de uma obra, deixando o motor roncar baixinho enquanto revisava uma planilha de custos. Uma notificação deslizou pela tela do celular. Um artigo encaminhado por uma colega que eu mal lembrava o nome. Abri sem pensar muito. Arquiteta paulistana vende cobertura por 5 milhões e vira destaque no mercado imobiliário. Meu nome estava impresso logo abaixo do título, em negrito, ao lado de uma foto do edifício que eu tinha reformado centímetro por centímetro. A matéria listava números, prazos, o processo de renovação, as projeções de retorno. Meu telefone vibrou com mais links, mais parabéns. Nenhum da minha família. Deixei o celular virado para baixo no banco do passageiro, olhando através do para-brisa enquanto as nuvens da tarde se arrastavam sobre a cidade. Por um longo momento, não senti orgulho nem alívio. Apenas uma quietude estranha, como se o mundo tivesse pausado para ver o que eu faria em seguida. Então o telefone vibrou de novo. Dessa vez, o nome na tela não era de nenhuma colega. Era do meu pai. A mensagem era curta, direta, escrita exatamente no tom dele. Sem cumprimento, sem calor. Almoço em família domingo 12h. Assunto importante. Nenhum como você está, nenhum parabéns, apenas uma convocação. Outra mensagem seguiu. Não se atrase. Segurei o telefone entre os dedos, sentindo o peso de 8 meses de silêncio pressionando através do vidro. Aquilo não era uma reunião. Era uma transação disfarçada de encontro familiar. Não respirei por um instante. Depois, no ritmo familiar que eu tinha aprendido muito tempo atrás, inspirei uma vez pelo nariz, deixei meus ombros relaxarem e digitei a única resposta que ele merecia. Estarei lá. Larguei o telefone de volta no banco. Liguei o motor novamente e assisti as luzes da rua se acenderem enquanto o céu mudava para o tom alaranjado da noite. O que quer que eles quisessem de mim, eles já tinham me mostrado algo mais importante. Só lembravam de mim quando o mundo lembrava primeiro. A mensagem ficou na minha tela muito depois do motor parar de roncar embaixo de mim. Fiquei ali sentada na luz que sumia, as mãos ainda no volante, o plástico frio vibrando fraquinho por causa de mais uma notificação. Outro artigo, mais parabéns encaminhados. O mundo de repente tinha muito a dizer. Minha família, depois de meses de silêncio, de repente também tinha. Mas eu não fui direto para casa. Não ainda. Em vez disso, entrei no estacionamento pequeno atrás do meu escritório. Um lugar que ninguém da minha família jamais tinha se dado ao trabalho de visitar. O céu estava afundando naquele cinza azulado que sempre fazia São Paulo parecer mais silenciosa do que realmente era. Tranquei o carro, subi as escadas e deixei a porta pesada se fechar atrás de mim.
Dentro, o zumbido familiar das lâmpadas fluorescentes se instalou nos meus ossos. Coloquei minha pasta preta sobre a mesa, a mesma que eu tinha costurado à mão anos antes. A costura ainda estava lá, torta num canto, lembrança de uma noite que passei sentada sozinha, dizendo a mim mesma que um dia eu teria algo que valesse a pena colocar dentro dela. Abri devagar. Papel roçou contra papel. Contratos, avaliações, planilhas, relatórios de progresso. Minha vida inteira organizada em assinaturas e datas. Nenhuma folha devia nada à minha família. Não senti raiva. Também não senti triunfo. Senti precisão. Liguei o notebook e a sala se encheu do ronco suave da ventoinha. Meus dedos se moveram automaticamente, checando o livro-razão do projeto, revisando pagamentos, destacando os itens que fechariam nas próximas 6 semanas. Os números me acalmavam de um jeito que as pessoas nunca conseguiram. E-mail, planilha, assinado, arquivado, deletado. Cada ação pousava como uma batida de coração silenciosa. Às 19h42, levantei e atravessei a sala até a janela comprida que dava para a cidade. O prédio do outro lado da rua já tinha acendido suas luzes internas, fazendo o vidro brilhar numa grade suave de âmbar. Meu reflexo pairava ali. Blazer amarrotado do trabalho, cabelo preso, o cansaço afiando minha linha da mandíbula. Era um rosto que tinha conquistado cada centímetro daquela cobertura de 5 milhões que a matéria mencionava. Assisti meu reflexo respirar. Fazia tempo que eu não fazia isso. Meu telefone vibrou na mesa. Outra mensagem, dessa vez não do meu pai. Alguém de uma construtora no centro querendo me parabenizar pela cobertura. Deixei vibrar. 10 segundos depois, outra mensagem. Um repórter pedindo uma declaração. Depois outra. Meu telefone virou um bicho nervoso chacoalhando sobre a madeira. Virei ele de cabeça para baixo e desliguei o som. O silêncio voltou. Era isso que importava, não o barulho deles. Meu plano já estava em movimento. Sentei de novo e puxei o arquivo de aquisição que tinha finalizado naquela manhã. Aquele da galeria comercial que tinha levado 4 meses de negociações, dezenas de visitas ao local e telefonemas tarde da noite demais com fiscais da prefeitura. Era sem sombra de dúvida a compra mais importante que eu já tinha feito. Também não me passou despercebido que a galeria era uma peça-chave de quase todos os grandes planos de desenvolvimento do distrito. Eu não sabia oficialmente que meu pai e o sócio dele, Marcelo, queriam aquele terreno. Mas mercado imobiliário é um mundo pequeno, especialmente numa cidade moldada como São Paulo. Você ouve coisas quando trabalha quieta, quando não fica se gabando, quando mantém a cabeça baixa e escuta. Passei os dedos pela borda da página final assinada, traçando a tinta que eu tinha pressionado ali apenas horas antes. Eles me queriam no almoço. Queriam alguma coisa de mim, algo grande. Eu não precisava de confronto. Precisava de clareza. Reli cada cláusula, cada nota de rodapé, cada condição de fechamento. Então deslizei o pacote inteiro para dentro da pasta preta, pressionando tudo com a palma da mão. A ação pareceu selar uma porta. Quando o relógio do escritório piscou marcando 20h19, as janelas tinham sumido num azul marinho profundo. Estendi a mão para pegar meu casaco, mas parei. O casaco parecia desnecessário, suave demais, pessoal demais. Deixei pendurado e saí apenas com a pasta na mão. As luzes do corredor apagaram atrás de mim conforme eu caminhava. Lá fora, meu Gol esperava. A pintura desbotada pegando o pouco de luz de poste que conseguia. Destranquei, coloquei a pasta no banco do passageiro e deslizei atrás do volante. Por um momento, assisti a cidade respirar. Trânsito aliviando, luzes piscando, vento mexendo nas últimas folhas do começo do outono. Tudo que eu tinha construído vinha desse silêncio. Quando entrei na Marginal Pinheiros, a cidade se espalhou à minha frente como um mapa que eu já tinha memorizado. Passei pelos prédios que reformei, pelos cantos onde já fiquei esperando o ônibus porque minha família nunca se ofereceu para me buscar, pela ponte onde caminhei para casa mais vezes do que gostaria de lembrar. Cada marco parecia uma marcação de pontos.
Aqui foi onde eles não estavam. E aqui foi onde aprendi a viver sem eles. A pasta descansava quieta ao meu lado. Passei os dedos pela costura. Não ensaiei o que diria no almoço. Palavras nunca funcionaram com eles. Eles falavam por cima de desculpas. Falavam atravessando explicações. Falavam através de cada limite que tentei desenhar. Então parei de tentar. Dessa vez, não levaria raiva. Não levaria explicações. Levaria prova. Quando cheguei na curva em direção ao bairro dos meus pais, desacelerei o carro. As casas alinhavam a rua como testemunhas bem comportadas, quietas, aparadas, idênticas. Luzes de varanda acenderam conforme o sol desapareceu atrás do morro. Entrei na garagem deles às 11h59. Meu pai apreciaria a pontualidade. A casa brilhava naquele dourado pesado e familiar. Pela janela da sala de jantar, vi silhuetas se movendo. Camila inclinada para a frente. Bruno gesticulando. Meu pai andando de um lado para o outro. Nenhum deles sabia o que estava sentado no banco do passageiro do meu carro. Abri a porta, saí e ajeitei a gola do blazer. Uma respiração lenta entrando. Uma respiração firme saindo. Eles queriam uma discussão importante. Tudo bem. Eu tinha algo importante também. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse bater. Meu pai preencheu a moldura, ombros quadrados como se estivesse recebendo uma cliente em vez de uma filha com quem não falava havia 8 meses. Você chegou na hora certa, ele disse, se afastando. Sem abraço, sem calor, apenas aprovação pela pontualidade. A sala de jantar já estava cheia. Camila sentada ereta, mexendo no vinho, Bruno recostado na cadeira, dedos batucando na mesa. Marcelo, o sócio do meu pai, ajustou a gravata como se estivesse se preparando para uma reunião de diretoria. Minha mãe pairava atrás da cadeira dela, sorrindo forte demais. Peguei o lugar mais longe da cabeceira da mesa, aquele deixado aberto intencionalmente. Um espaço vazio que eles tinham decidido que era meu. Meu pai pigarreou. Vamos direto ao ponto. Temos uma oportunidade em cima da mesa. Marcelo se inclinou para a frente, juntando as mãos. Uma revitalização de distrito de galpões. Terreno valioso, projeções fortes. Estamos prontos para avançar, mas precisamos de capital. Ele terminou sem nem piscar. Eles nem tremeram com a franqueza toda. Meu pai assentiu. Sim, pensamos que isso poderia ser uma parceria familiar. Você entra com o financiamento, nós guiamos o projeto. Todo mundo ganha. Camila ergueu a taça. É generoso, honestamente, considerando o quão nova você ainda é nisso tudo. Bruno bufou. Você ia poder aprender com experiência de verdade. Minha mãe colocou a mão no meu braço. Querida, essa é uma chance de fazer parte de algo maior que você mesma. Deixei as palavras dele se espalharem pela sala, uma sobre a outra, se sobrepondo como estática. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento, apenas o plano deles flutuando pelo ar como o cheiro do assado esfriando na mesa. Estendi a mão para minha pasta preta e a coloquei sobre a toalha. O som, suave e controlado, cortou a conversa como uma moeda caindo no chão. A sala congelou. Eu vim para uma discussão importante. Falei baixo. Só que não a de vocês. Meu pai franziu a testa. Patrícia, não temos tempo para... Abri a pasta e soltei os fechos. Uma pilha de documentos grampeados e organizados deslizou para a luz das velas. Marcelo se inclinou para a frente, a testa enrugando. Isso é a galeria comercial? Respondi. A mesma que toda construtora da região está cercando faz meses. Meu pai inspirou fundo. Você está exagerando. Aquele imóvel nem está disponível. Olhei para ele. Estava há 4 meses. Coloquei os documentos de aquisição assinados sobre a mesa. Os nomes deles refletiam levemente nas páginas brilhantes. Camila parou de respirar. A cadeira de Bruno rangeu embaixo dele. A mandíbula do meu pai travou com tanta força que o músculo pulou. Marcelo estendeu a mão para as páginas com dedos trêmulos. Você comprou, ele sussurrou. A galeria inteira. Assenti uma vez. O que significa que o projeto de revitalização de vocês não tem imóvel âncora?
E sem âncora, não tem financiamento, não tem aprovação, não tem investidores. Meu pai finalmente encontrou a voz. Por que você faria isso? Você sabia que estávamos atrás daquilo? Não, corrigi. Eu sabia que a cidade estava atrás. E diferente de vocês, eu não fico esperando as oportunidades virem até mim. A voz da minha mãe rachou. Patrícia, nós devíamos ser uma família. Uma família aparece. Respondi. Vocês faltaram na minha formatura. Vocês faltaram na minha vida. Mas não faltaram nas manchetes. O silêncio se expandiu pela mesa, grosso e imóvel. Juntei os documentos, deslizei tudo de volta ordenadamente para dentro da pasta e fechei com um clique suave. Vocês queriam uma discussão importante. Falei. Essa é ela. Os ombros do meu pai caíram. Camila olhou para baixo, para o prato. Bruno murmurou algo parecido com um palavrão, quase inaudível. Levantei, ajeitando a gola do blazer do jeito que sempre faço quando termino de me explicar. O almoço é de vocês, disse. Mas o futuro é meu. Ninguém me seguiu quando saí. Apenas ficaram ali sentados, finalmente quietos. O ar da noite estava mais frio do que eu esperava quando saí, cortante o suficiente para atravessar o tecido fino do blazer. A luz da varanda atrás de mim zumbia baixinho, piscando do jeito que sempre piscou quando eu estava crescendo. Fiquei ali parada por um momento, deixando o calor da casa se dissipar da minha pele. Então caminhei até meu gol, abri a porta e deslizei para dentro. A cabine cheirava levemente a estofado velho e o aromatizante de baunilha que eu sempre esquecia de trocar. Apoiei as duas mãos no volante, deixando minha respiração se acalmar. Através do para-brisa, conseguia ver a janela da frente da sala de jantar dos meus pais. Sombras se movendo, alguém gesticulando, outra pessoa afundando na cadeira. Não conseguia ouvir uma palavra sequer. Aquele silêncio parecia merecido. Meu telefone vibrou uma vez no banco do passageiro. Uma mensagem da minha mãe. Nós não sabíamos como consertar as coisas. Por favor, não desista da gente. Não abri a conversa. Também não apaguei. Apenas virei o telefone de cabeça para baixo e liguei o motor. A volta para casa traçou as mesmas ruas que eu tinha percorrido 1000 vezes. Passando pela padaria onde Camila uma vez me fez esperar no frio enquanto conversava com as amigas. Passando pela praça onde Bruno costumava se gabar de como o pai nunca deixava ele falhar. Passando pelo morro que sempre parecia maior quando eu subia ele sozinha aos 16 anos. Cada lugar parecia menor agora, como se pertencessem às memórias de outra pessoa. Quando cheguei no centro, as luzes da cidade subiram para me encontrar. Branco, dourado, firme. O prédio da minha cobertura estava no fim do quarteirão, a fachada de vidro capturando o brilho dos postes como um farol. Estacionei, subi no elevador e destranquei a porta. O silêncio lá dentro não era nada parecido com o silêncio da casa dos meus pais. Sem tensão grudada nas paredes, sem frases inacabadas pairando no ar. Apenas espaço. Limpo, aberto, meu. Coloquei a pasta sobre a bancada da cozinha. A costura pegou a luz, lançando uma sombra fina sobre o mármore. Tracei com um dedo, lembrando da noite fria em que costurei tudo de volta num apartamento sem aquecimento. Naquela época, o silêncio parecia punição. Essa noite, parecia clareza. Atravessei até a janela do chão ao teto e encostei a testa no vidro frio. A cidade se estendia embaixo de mim. Calma, infinita, honesta. Pela primeira vez em anos, não senti necessidade de me explicar para ninguém. Finalmente entendi que o silêncio não é o que machuca. É quem o quebra. Olhei para a cidade uma última vez, as janelas refletindo nada além do meu próprio contorno. Firme, não curvada, finalmente minha. A vida inteira, guardei assentos para pessoas que nunca apareceram, deixando espaço para desculpas que nunca vieram. Agora entendi algo mais simples. Limites não são crueldade. São portas silenciosas que fechamos para nossas vidas poderem respirar de novo. Apaguei as luzes, deixando o ambiente cair numa escuridão calma e merecida. Se você já se reconstruiu no silêncio que alguém deixou para trás, me conte de onde você está assistindo.
Algumas histórias começam no momento em que paramos de esperar. Mas essa história não começou naquela noite na cobertura. Ela começou muito antes, nas rachaduras pequenas que se abriram ao longo de anos, cada uma tão fina que parecia possível ignorar. Até que um dia você olha para trás e percebe que aquelas rachaduras construíram um abismo. Cresci numa casa grande em Perdizes. O tipo de casa que impressionava visitas, mas que sempre pareceu vazia por dentro. 3 andares, jardim nos fundos, garagem para 4 carros. Meu pai, Roberto Ribeiro, era engenheiro civil, dono de uma construtora que carregava o nome da família havia 30 anos. Minha mãe, Silvia, era professora aposentada que passou a administrar eventos sociais e jantares que serviam mais para impressionar clientes do que para reunir família. Camila nasceu primeiro e chegou como um presente embrulhado em perfeição. Cabelo escuro e liso, olhos claros, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela era a filha que meus pais mostravam para o mundo, a que estampava as fotos da sala, a que recebia elogios antes mesmo de abrir a boca. 3 anos depois, eu nasci. Patrícia. Um nome que sempre soou funcional demais, sem a suavidade de Camila, sem o peso de Roberto. Quando Bruno chegou, 6 anos depois de mim, o equilíbrio da casa mudou de novo. Ele era o menino, o herdeiro, aquele que um dia assumiria a construtora do pai. A dinâmica ficou clara cedo. Camila brilhava. Bruno era protegido. E eu aprendi a ser útil. Lembro de estar com 8 anos, sentada na escada, assistindo minha mãe arrumar o cabelo de Camila antes de uma festa de aniversário de uma coleguinha. Camila usava um vestido rodado cor-de-rosa, sapatilhas brancas, laço no cabelo. Eu estava de calça jeans e camiseta porque ninguém tinha lembrado de separar roupa para mim. Quando perguntei se eu também ia, minha mãe olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Ah, querida, essa festa é só para a turma da Camila. Você pode ficar aqui com a sua avó. A avó estava dormindo no sofá. Fiquei sozinha assistindo desenho na televisão, comendo o resto do bolo que sobrou do café da manhã. Aprendi naquele dia que algumas pessoas nascem para serem vistas e outras nascem para assistir. Na escola, eu era a aluna média. Não tinha as notas brilhantes de Camila, que sempre ficava entre as 3 primeiras da turma. Também não tinha a personalidade expansiva de Bruno, que aos 6 anos já sabia como fazer todo mundo rir. Eu era a menina que sentava no meio da sala, entregava as lições no prazo e passava despercebida. Não me incomodava tanto. Ou pelo menos eu tinha aprendido a fingir que não incomodava. O primeiro sinal real de que algo estava errado veio quando eu tinha 12 anos. Era véspera de Natal, e a casa inteira cheirava a peru assando e rabanada fritando. Minha mãe tinha passado dias decorando a sala, pendurando guirlandas, arrumando a árvore. Cada um de nós tinha que escolher um presente para colocar debaixo da árvore, algo feito à mão, uma tradição que minha avó tinha começado anos antes. Passei semanas fazendo um álbum de fotos para a família. Recortei, colei, escrevi legendas à mão, escolhi as melhores fotos de cada um. Embrulhei com papel que comprei com meu dinheiro da mesada. Na noite de Natal, todo mundo abriu os presentes. Camila tinha feito um porta-retratos decorado com miçangas. Bruno tinha pintado um quadro abstrato, cheio de cores. Meu pai elogiou os dois longamente. Quando chegou a vez do meu presente, minha mãe abriu, folheou rápido e disse: "Que lindo, querida!" Com aquele tom que significa obrigada, mas não é exatamente o que eu esperava. Depois colocou o álbum de lado e nunca mais falou nele. Anos mais tarde, encontrei o álbum no fundo de um armário, ainda embrulhado, como se nunca tivesse sido realmente aberto. A adolescência não melhorou as coisas. Camila começou a namorar aos 15, sempre trazendo meninos bonitos e educados para jantar. Meu pai aprovava, minha mãe suspirava apaixonada. Quando eu comecei a namorar aos 17, trouxe o Tiago para conhecer a família. Ele era quieto, estudioso, queria ser veterinário. Durante o jantar, meu pai mal olhou para ele. Minha mãe fez perguntas educadas, mas distraídas. Camila fez uma piada sobre ele ser tímido demais e todo mundo riu. Tiago nunca mais quis voltar.
Terminamos 3 meses depois, não porque não gostássemos um do outro, mas porque ele disse que se sentia invisível perto da minha família. Eu não consegui discordar. Não contei para ninguém quando terminamos. Ninguém perguntou. Foi no ensino médio que descobri a arquitetura. Tínhamos uma aula de artes onde a professora pediu para desenharmos a casa dos nossos sonhos. Enquanto todo mundo rabiscava mansões com piscinas e quartos gigantes, eu desenhei uma casa pequena, com grandes janelas, luz entrando por todos os cantos, um espaço onde cada cômodo tinha propósito. A professora parou na minha mesa e ficou olhando por um longo tempo. Isso é lindo, Patrícia. Você já pensou em arquitetura? A palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. Arquitetura. Construir espaços. Criar lugares onde as pessoas se sentissem em casa. Quando contei para o meu pai que queria cursar arquitetura, ele estava revisando plantas no escritório dele em casa. Nem levantou os olhos. Arquitetura é um mercado difícil, Patrícia. Você tem certeza de que consegue? A pergunta não era sobre capacidade. Era sobre permissão. Mas pela primeira vez, algo dentro de mim se recusou a encolher. Tenho certeza, respondi. Ele assentiu, ainda sem me olhar, e voltou para as plantas. Minha mãe foi mais direta. Você não acha que deveria tentar algo mais prático? Pedagogia? Administração? A Camila está pensando em fazer direito. Não quero fazer o que a Camila faz, falei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Quero fazer arquitetura. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas eu não recuei. Entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 3 meses depois de terminar o ensino médio. Foi a primeira vez que senti que estava construindo algo só meu. As aulas eram intensas. Os professores exigentes. Os projetos consumiam noites inteiras. Mas cada traço no papel, cada maquete que eu montava, cada planta que eu desenhava parecia um pedaço de mim ganhando forma. Fiz amigos, gente que entendia a linguagem das linhas e dos espaços, que falava sobre luz natural e fluxo de ambientes com o mesmo entusiasmo que eu. Pela primeira vez, eu não era a sombra de ninguém. Mas a faculdade também significou distância. Meus pais raramente perguntavam sobre as aulas. Camila estava ocupada com a faculdade de Direito e o novo namorado. Bruno estava no ensino médio, jogando futebol e saindo com amigos. Eu voltava para casa nos finais de semana, almoçava com a família e ouvia sobre as conquistas de todo mundo. Camila tinha conseguido um estágio num escritório importante. Bruno tinha marcado 3 gols no campeonato da escola. Meu pai tinha fechado um contrato grande. Quando era minha vez de falar, as pessoas já estavam se levantando da mesa, pegando sobremesa, mudando de assunto. Aprendi a não esperar minha vez. No 3º ano da faculdade, consegui um estágio num escritório de arquitetura pequeno na Vila Madalena. O salário era mínimo, mas eu estava aprendendo. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, passava o dia desenhando plantas, revisando projetos, atendendo clientes. Voltava para casa exausta, mas feliz. Guardava cada centavo que sobrava. Foi assim que juntei para comprar aquele kit de instrumentos de desenho técnico. 6 meses economizando, planejando, esperando. Quando finalmente peguei a caixa na loja, senti que estava segurando algo sagrado. Eram ferramentas profissionais. De verdade. Não os instrumentos baratos que eu usava na faculdade. Cheguei em casa com a caixa debaixo do braço, o coração batendo rápido. Coloquei em cima da minha cama e fiquei só olhando, sem coragem de abrir. Meu pai bateu na porta naquela noite. Entrou sem esperar resposta, como sempre fazia. Patrícia, preciso de um favor. A Camila esqueceu de pagar a conta do cartão de crédito e está com juros acumulando. Você pode emprestar o dinheiro? É só até o fim do mês. Olhei para a caixa na cama. Olhei para o meu pai. Quanto? R$ 1.200. Ele disse, como se fosse pouca coisa. Era exatamente o que eu tinha guardado. Hesitei. Pai, eu juntei esse dinheiro para... Eu sei. Ele interrompeu. Você é sempre tão responsável, Patrícia. É por isso que estou pedindo para você.
A Camila tem um coração enorme, só precisa aprender a se organizar. Você entende, né? Entendi que não havia escolha. Peguei o dinheiro da gaveta, contei nota por nota e entreguei. Meu pai agradeceu rapidamente e saiu. A caixa de instrumentos ficou fechada na minha cama por 3 dias. Quando finalmente abri, o entusiasmo tinha virado cinza. Usei os instrumentos, claro. Mas toda vez que pegava o escalímetro ou o compasso, lembrava do dinheiro que nunca voltou. Camila nunca mencionou o empréstimo. Meu pai também não. Foi como se aquilo nunca tivesse acontecido. Me formei em 5 anos, no prazo certo. A formatura foi marcada para uma sexta-feira à noite, no auditório principal da universidade. Enviei o convite para a família com 2 meses de antecedência. Imprimi os convites individuais, coloquei em envelopes, entreguei em mãos. 10 convites. 2 para meus pais, 1 para Camila e o namorado dela, 1 para Bruno e a namorada, 1 para minha avó, 1 para meu tio e minha tia, 1 para meus primos. Todos confirmaram presença. Minha mãe até comentou que ia usar o vestido azul que ela guardava para ocasiões especiais. Comprei um vestido preto simples para usar por baixo da beca. Arrumei o cabelo num salão pequeno perto da faculdade. Cheguei cedo no auditório, o coração acelerado, as mãos suando. A cerimônia começou pontualmente às 19 horas. As luzes se apagaram, a música tocou, começamos a entrar em fila. Meu nome estava no meio da lista, entre outros 50 formandos. Quando chegou minha vez, ouvi meu nome ecoar pelos alto-falantes. Patrícia Ribeiro. Subi no palco, peguei o diploma, virei para a plateia procurando aquelas 10 cadeiras na frente, as que tinham cartõezinhos reservados com nosso sobrenome. Todas vazias. 10 cadeiras, 10 ausências. Ao redor, outras famílias gritavam, choravam, acenavam. Eu fiquei ali parada, segurando meu diploma, sentindo o peso do silêncio. Sorri. Não sei por quê. Talvez porque era isso ou chorar. E eu não ia dar a eles a satisfação de me ver desmoronar. Desci do palco e voltei para o meu lugar. Ninguém percebeu. Depois da cerimônia, liguei para minha mãe. Ela atendeu no 3º toque. Oi, querida. Desculpa. A gente não conseguiu ir. O Bruno teve um jogo importante e todo mundo foi assistir. Ele jogou muito bem. Fez 2 gols. Você entende, né? Era uma final. A ligação durou 43 segundos. Nem parabéns, ela disse. Fiquei parada no estacionamento da faculdade, ainda de beca, assistindo outras famílias tirando fotos, abraçando, comemorando. Uma colega de turma passou por mim e perguntou se eu queria ir com eles para um bar comemorar. Fui. Bebi 3 cervejas, comi batata frita, ri de piadas que não achei engraçadas. Voltei para casa de Uber às 2 da manhã. A casa estava escura. Subi para o meu quarto, tranquei a porta e tirei a beca devagar. Guardei o diploma dentro da gaveta, embaixo de cadernos velhos. Não chorei naquela noite. Chorei 3 dias depois, sozinha no chuveiro, com a água quente escondendo as lágrimas. Depois daquilo algo mudou. Não foi raiva, foi clareza. Parei de esperar que minha família me visse. Parei de compartilhar minhas conquistas. Parei de ligar para contar sobre os projetos que conseguia, os clientes que fechava, os planos que desenhava. Virei profissional, invisível, funcional. Arrumei um apartamento pequeno em Pinheiros, um quarto e sala que mal tinha espaço para uma cama e uma escrivaninha, mas era meu. Trabalhei em 3 escritórios diferentes nos primeiros 2 anos, aprendendo tudo o que podia, guardando cada contato, cada lição. Acordava às 5, voltava à meia-noite, dormia 5 horas e recomeçava. Minha primeira grande oportunidade veio de um jeito inesperado. Eu estava trabalhando num escritório médio na Zona Oeste, quando um cliente pediu um projeto de reforma para um sobrado antigo em Pinheiros. O sobrado estava abandonado havia anos. Era de uma herança complicada, cheio de problemas estruturais. Ninguém no escritório quis pegar. O sócio principal me ofereceu: se você conseguir fazer esse projeto dar certo, você ganha 10% da comissão. Era um desafio gigante. Estrutura comprometida, fiação antiga, encanamento todo errado
infiltrações por todos os lados. Passei 3 meses só estudando o imóvel, conversando com engenheiros, visitando fornecedores, redesenhando plantas. Quando finalmente apresentei o projeto, o cliente aprovou na hora. A reforma levou 8 meses. Acompanhei cada etapa, cada detalhe. Ficava no canteiro de obras até tarde, checando se tudo estava sendo feito conforme o projeto. Discuti com empreiteiros, negociei preços, resolvi problemas que apareciam toda semana. Quando terminamos, o sobrado tinha virado uma casa linda, moderna, mantendo os detalhes originais que faziam sentido e modernizando o que precisava. O cliente ficou tão satisfeito que me indicou para outros 3 projetos. Minha comissão daquele primeiro trabalho foi suficiente para eu alugar um escritório pequeno, só meu. Uma sala com uma mesa, um computador, uma impressora. Mas era meu. Coloquei uma placa discreta na porta. Patrícia Ribeiro, arquiteta. Toda vez que via meu nome ali, sentia uma quitação estranha, como se estivesse provando algo para mim mesma. Os projetos começaram a chegar, devagar, mas constante. Reformas residenciais, pequenos comércios, consultoria para construtoras. Nada muito grande, mas cada trabalho me ensinava algo novo. Aprendi a negociar, a ler clientes, a entender o que eles realmente queriam mesmo quando não sabiam explicar. Aprendi que arquitetura não era só desenhar plantas bonitas. Era entender pessoas, espaços, dinheiro, tempo. Era resolver problemas. E eu era boa nisso. 3 anos depois de me formar, comprei meu primeiro imóvel. Um apartamento pequeno de 2 quartos em Pinheiros, precisando de reforma completa. Peguei um financiamento apertado, reformei eu mesma, cada detalhe pensado. 6 meses depois, vendi por 50% a mais do que paguei. Foi aí que entendi. Não era só sobre fazer projetos para clientes. Era sobre entender o mercado, comprar certo, reformar esperto, vender com lucro. Peguei o dinheiro da venda e comprei outro imóvel. Depois outro. E outro. Sempre seguindo o mesmo padrão. Comprar algo abandonado ou mal cuidado, em boa localização, por preço abaixo do mercado. Reformar mantendo o orçamento apertado, mas qualidade alta. Vender rápido, com margem boa. Reinvestir tudo. Em 5 anos, tinha comprado e vendido 12 imóveis. Cada um ensinava uma lição. Cada um me deixava mais perto de algo maior. Minha família não sabia de nada disso. Quando nos encontrávamos em almoços de domingo, eles falavam sobre a carreira da Camila, agora advogada num escritório grande. Sobre os planos do Bruno de entrar na construtora do pai. Sobre os projetos que meu pai estava tocando. Quando alguém me perguntava sobre trabalho, eu respondia que estava bem. Projetos pequenos? Nada demais. Eles aceitavam a resposta e mudavam de assunto. Não era por modéstia, era por proteção. Cada conquista que eu compartilhava virava combustível para comparação ou desmerecimento. Então parei de compartilhar. O projeto da cobertura começou de um jeito quase acidental. Eu estava procurando o próximo imóvel para reformar quando um corretor me ligou falando sobre um prédio antigo perto da Avenida Paulista. 4 andares, 8 apartamentos, abandonado havia 7 anos. Estrutura boa, mas precisava de reforma completa. O dono queria vender rápido. O preço estava abaixo do mercado. Fui visitar num sábado chuvoso de julho. O prédio estava cinza, vidros quebrados, pichação nas paredes. Mas quando subi no último andar e vi a vista, algo clicou. Dava para ver a Paulista inteira, o Parque Trianon, os prédios brilhando ao longe. Aquele último andar poderia virar uma cobertura incrível. Duplex, terraço, vista privilegiada. Fiz as contas. Se eu reformasse o prédio inteiro, vendesse os apartamentos menores e guardasse a cobertura como projeto premium, poderia ser o maior negócio que eu já tinha fechado. Era arriscado. Precisaria de um empréstimo grande, meses de obra, equipe maior do que eu estava acostumada. Mas os números faziam sentido. Apresentei o projeto para 3 bancos. 2 recusaram. O terceiro aprovou com juros altos. Mas aprovou. Assinei o contrato de compra numa quinta-feira, às 15 horas,
na mesa de um cartório em Pinheiros. Quando saí dali com as chaves na mão, tive que sentar num banco da calçada porque minhas pernas estavam tremendo. A reforma levou 18 meses. Foram os meses mais difíceis da minha vida. Problemas apareciam toda semana. Fornecedor que atrasava, empreiteiro que sumia, material que vinha errado. Dormi no canteiro de obras mais vezes do que gostaria de admitir. Tinha dias que eu acordava às 5 da manhã e só parava à meia-noite. Emagreci 7 quilos. Desenvolvi uma mancha de estresse na pele que demorou meses para sumir. Mas cada problema eu resolvia. Cada obstáculo eu contornava. E lentamente, o prédio foi ganhando forma. Pinturas novas, janelas trocadas, encanamento renovado. Os apartamentos menores começaram a vender antes mesmo de ficarem prontos. 3 vendas no primeiro mês que abri para visitação, mais 4 nos 2 meses seguintes. A cobertura eu guardei para o final. Duplex de 220 metros quadrados, terraço de 80 metros, 3 suítes, sala com pé direito duplo, cozinha integrada, vista panorâmica. Cada detalhe pensado. Iluminação natural em todos os cômodos, materiais de primeira linha, acabamento impecável. Quando terminei, fiquei 1 hora inteira só andando pelos ambientes, tocando as paredes, olhando pela janela. Aquilo era meu. Eu tinha construído aquilo sozinha. Coloquei a cobertura à venda por R$5.200.000. Era um valor alto, mas justo. A localização era premium, o acabamento impecável, a vista incomparável. O corretor disse que poderia demorar meses para vender. Vendeu em 3 semanas. Um casal de empresários, dinheiro à vista, sem pechincha. Quando o contrato foi assinado e o dinheiro caiu na conta, tive que sentar de novo. R$5.200.000. Menos os custos da reforma, menos o empréstimo, menos impostos, ainda sobrava um lucro que mudava tudo. Pela primeira vez na vida, tinha dinheiro de verdade. Não era só conforto, era liberdade, era poder. Era a prova física de que eu tinha conseguido, sozinha, sem ajuda de ninguém. A notícia da venda vazou rápido. Mercado imobiliário é pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. Uma jornalista de economia me ligou pedindo entrevista. Aceitei. A matéria saiu na seção de negócios do jornal, com foto do prédio e uma menção ao valor da venda. A arquiteta paulistana de 31 anos vende cobertura por 5 milhões e se destaca no mercado imobiliário de alto padrão. Meu telefone não parou de tocar. Colegas, clientes antigos, gente que eu nem lembrava de onde conhecia. Todo mundo querendo parabenizar, perguntar como eu tinha conseguido, se eu estava aceitando novos projetos. Foi gratificante e estranho ao mesmo tempo. Passa tanto tempo sendo invisível que quando a luz finalmente acende, você não sabe bem como reagir. Mas houve um silêncio específico que doeu mais do que eu esperava. Minha família não ligou. Não mandou mensagem. Nada. A notícia tinha saído num jornal que meu pai lia todo dia. Impossível que ele não tivesse visto. Mas nenhum parabéns chegou. Fiquei 3 dias esperando. No 4º dia, parei de esperar. Era a confirmação final do que eu já sabia. Eles só me viam quando o mundo me via primeiro. E mesmo assim, ainda demoraram. A mensagem do meu pai chegou na segunda-feira seguinte, 8 dias depois da matéria. Curta, direta, sem rodeios. Almoço em família, domingo, meio-dia. Assunto importante. Não se atrase. Li a mensagem 5 vezes. Senti raiva, depois tristeza, depois uma calma estranha. Claro, agora eles queriam falar. Agora que tinha dinheiro visível, agora que meu nome estava no jornal, agora eu merecia atenção. Pensei em não ir. Pensei em responder dizendo que estava ocupada, que tinha compromissos, que não podia. Mas outra parte de mim, a parte que tinha costurado aquela pasta preta sozinha num inverno sem aquecimento, queria ir. Queria olhar nos olhos deles e mostrar exatamente quem eu tinha me tornado. Não para me vingar, mas para me libertar. Respondi que estaria lá. E então passei os dias seguintes me preparando. Não emocionalmente, isso era impossível, mas praticamente. Revisitei todos os projetos ativos,
Organizei documentos, confirmei contratos. E então, na sexta-feira, fechei a compra da galeria comercial. Aquela que meu pai e Marcelo estavam de olho havia meses. Eu não tinha certeza absoluta de que eles queriam aquele terreno. Mas no mercado imobiliário você aprende a ler sinais. Conversas interrompidas quando você entra na sala. Olhares trocados. Perguntas indiretas sobre seus planos. Meu pai tinha me perguntado 3 meses antes, num almoço casual, se eu conhecia o dono da galeria. Na época não dei importância. Mas depois comecei a juntar as peças. A galeria era o imóvel-chave para qualquer projeto grande naquela região. Sem ela, qualquer plano de revitalização ficava incompleto. Quando soube que o dono estava finalmente disposto a vender, não hesitei. Fiz uma oferta boa, acima do mercado, pagamento rápido. Fechei o negócio em 1 semana. Assinei os papéis numa sexta-feira ensolarada, sozinha num cartório silencioso. Quando saí com o contrato na pasta preta, soube que estava pronta. Domingo chegou com um céu limpo e frio. Vesti meu blazer preto, prendi o cabelo, peguei a pasta, dirigi devagar até Perdizes, ouvindo o rádio baixinho, respirando fundo a cada sinal vermelho. Cheguei pontualmente ao meio-dia. Bati na porta. Meu pai abriu. E o resto você já sabe. Sentei naquela mesa, ouvi o pedido deles, abri minha pasta e mostrei os documentos da galeria. Vi a cor sumir do rosto do meu pai. Vi Marcelo tremer. Vi Camila e Bruno ficarem mudos. E então levantei, ajeitei meu blazer e saí. Não porque queria machucá-los, mas porque finalmente entendi que eu não precisava mais da aprovação deles. Dirigi de volta para minha casa, para o silêncio que não doía mais. E pela primeira vez em 31 anos, senti que eu era suficiente. Não pela cobertura, não pelo dinheiro, mas porque finalmente parei de esperar que alguém me desse permissão para existir. O futuro era meu, e eu ia construí-lo tijolo por tijolo, sozinha, do jeito que sempre fiz.